Olá pessoas, que bom que vocês estão aqui nesse segundo vídeo, que na verdade é o primeiro onde eu vou relatar a minha história. Fiquei feliz de você estar aqui. Bom, receber o diagnóstico positivado de Covid-19, na verdade não foi assustador. Como eu falei para vocês, eu sempre fui uma mulher saudável, com meus pulmões saudáveis. Porém, de um tratamento que seria em casa mesmo, passou para um internamento hospitalar, inicialmente previsto pelo médico de 3 a 4 dias e destes de 12 dias de UTI. Tudo foi muito rápido, em menos de uma semana. Assustador para mim foi ir para a UTI, quase sem conseguir respirar, no meio de profissionais muito competentes, mas totalmente desconhecidos para mim até então, e sem qualquer contato com a minha família. Física e emocionalmente abalada, minha primeira reação foi ser indócil, dificultando o trabalho técnico dos agentes de saúde que me socorriam naquele momento tão decisivo. Rapidamente colocar em mim uma máscara chamada ventilador não invasivo, que significa, que as pessoas conhecem como VNI, quem é da área da saúde sabe. E me adaptar de imediato àquela máscara foi muito difícil, porque ela é fechada hermeticamente e a hora que fecha você tem a sensação de que você não vai mais respirar. E até eu entender e me adaptar, né, à máquina, a máscara, e deixar ela respirar por mim, eu dei muito trabalho, principalmente para a fisioterapeuta de plantão. Mas eu tinha consciência que eu precisava me acalmar para o tratamento que se iniciava. Mas a falta de ar, para quem já sentiu, ela é uma experiência terrível. Outro dia eu ouvi alguém dizer: nós não somos donos de nada, nem do ar que respiramos. É verdade. Como respirar oxigênio se os pulmões não conseguem? Assustador. Naquela noite, naquele quarto de UTI, mais tarde, sozinha, completamente assustada e dependente dessa máscara VNI, entrei numa profunda luta espiritualmente falando. Eu não estava deitada, eu estava quase que sentada na cama, recostada, porque facilitava a respiração. Ali, toda a minha experiência e relacionamento com Deus, por toda a minha vida, foi provado e testado. Literalmente eu passei por aquilo que o Salmo 23:4 chama de Vale da Sombra da Morte. Mas esse trecho do Salmo 23, o salmo mais conhecido no mundo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No versículo 4 ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam e me conduzem. Eu lembro que quando eu declarei isso, eu lembrei, me conduzem. Eu falei: Senhor, eu vou sair disso, não é possível. O Senhor está me conduzindo. Se por um lado o diabo, não pensa que ele não existe e não inferniza a nossa vida, que existe sim. Inimigo das nossas almas, ele lançava em mim, aqui desse lado, né, do meu lado esquerdo, de baixo para cima, ideias de morte e escuridão, imagens de pessoas conhecidas já mortas, né, pessoas pelas quais nós já oramos, eu já orei, pessoas que foram levadas, e vinha aquela ideia assim: se essas pessoas foram, por que você não pode ir? Né? Então era assim torturante já, sabe, gente? Mas por outro lado, eu me virava para o meu lado direito e eu me relacionava com Deus, eu pensava em Deus e me relacionava com Deus. Em nenhum momento, gente, eu perguntei para Deus por que eu, né? Ou coisa parecida, né? Por que eu tinha que passar por isso, afinal das contas, nada disso. Em nenhum momento eu fiz qualquer murmuração. Eu lembro que eu disse para Deus que Ele é soberano e eu sabia que se Ele quisesse, Ele poderia me levar. Mas aí eu disse para Ele assim: mas Senhor, eu não gostaria de ir agora. Eu ainda tenho projetos, eu tenho sonhos a serem realizados
E aí eu ia citando, para o Senhor cada um dos sonhos que ainda tenho. Pensei no meu marido, meus filhos e o quanto seria difícil para eles se eu partisse agora. Mas eu me lembrei também que já haviam homens e mulheres que estavam orando por mim. E me lembrei de um texto que está lá em Tiago 5, que declara: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, esses façam oração por ele, ungindo-o em nome do Senhor. A oração de fé salvará o enfermo, perdoará os seus pecados e no final diz assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É claro, gente, naqueles momentos de luta, eu não me lembrava com clareza de todo o texto, mas eu me lembrava da frase, muito pode a oração do justo em sua eficácia. Isso foi muito claro para mim e eu dizia isso para o Senhor. Senhor, já há homens e mulheres orando, suplicando pela minha vida, lembrando a Deus como se precisasse, que haviam promessas nesse texto que poderiam se cumprir na minha vida. Ao mesmo tempo, de uma forma muito forte, o inimigo me chamava a minha atenção para a escuridão. Tentava, ouça bem, tentava. Sabe por quê? Porque no meio dessa luta ali, entre o que é vida e o que é morte, eu me lembrei do Salmo 119:11, que diz assim, que nos ensina a importância da gente guardar a palavra de Deus no nosso coração e as promessas de Deus no nosso coração. Todas elas estão na Bíblia. E dessa experiência, eu compartilho a primeira lição que eu aprendi naquela primeira noite ali na UTI. A importância, aprendi na prática, porque na teoria eu já sabia, A importância de nós termos dentro da nossa mente e do nosso coração a palavra de Deus e suas promessas. Lembrem-se que foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto, declarando a palavra de Deus. Nós lemos, gente, ao longo da nossa vida, nós lemos tantas coisas, nós nos preocupamos em decorar textos bonitos, poesias, frases, poemas, Nós lemos autores clássicos, guardamos as suas ideias, inclusive seguimos essas ideias. Nós temos orgulho, por exemplo, no meio acadêmico, em citarmos diferentes pensadores e muitos fazem isso de uma forma clássica, com orgulho do seu conhecimento. Eu fiz muito isso, E isso tudo é muito importante. É importante nós termos conhecimento, nós termos base, para conversarmos com outras pessoas, nos relacionarmos, crescermos. E isso tudo é muito importante para o exercício, por exemplo, da nossa vida profissional, inclusive no meio acadêmico, que foi a minha experiência. Só que eu quero ressaltar para vocês que num momento como o que eu estava vivendo, tudo isso não me valeria de nada. Naquele momento, eu não teria forças para superar o vale da sombra da morte, que ali se apresentava de forma tão cruel, citando autores, citando poesia, nada disso. Real e cruel mesmo, gente. Vocês não pensem que foi delírio ou sonho, foi muito real. Aí eu me lembrei de ir conversando com Deus, citando promessas de vidas contidas na Bíblia e que aprendi a guardar no meu coração e na minha mente desde jovenzinha. Por exemplo, Salmo 103, 1-5, que declara: bendize a minha alma, Senhor, bendiga o teu santo nome. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e de coroa de graça e misericórdia. Enfim, eu ia citando aquilo que eu ia me lembrando e conversando com Deus. Na medida que eu ia me lembrando, eu ia trazendo à memória trechos como esse, E isso ia me fortalecendo nele e não no vale da sombra e da morte. Esse exercício alimentou a minha fé naquele momento, fortificou-me em Deus, o lado certo da história, naquele momento tão difícil da minha vida. Oh, queridos, glória a Deus. Na medida em que eu ia lembrando e declarando a palavra de Deus, o vale da sombra e da morte foi se enfraquecendo e a presença de Deus foi ficando comigo cada vez mais forte. Então, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é essa. Se você é cristão e se preocupa em ter um relacionamento real com Deus,
você precisa ter e assumir de verdade uma vida onde a oração e a leitura da palavra ocupem lugares primordiais na sua vida. Sabe aquele momento, só você e Deus? Se você ainda não é cristão, eu espero sinceramente que essa minha experiência única e singular leve você a desejar esse Deus maravilhoso manifestado de forma tão clara e abundante na pessoa de Jesus. É só começar. Fazer a sua entrega de vida para Ele, buscá-lo de todo o coração, que as consequências maravilhosas virão. Conhecer e ter a palavra de Deus na mente, no coração, é que vai alimentar a nossa fé no dia a dia e vai abrir o caminho no meio das incertezas e escuridão da vida, que certamente cada um de nós vai passar. Não pense que você não vai passar. De diferentes formas, em diferentes momentos, mas nós enfrentaremos essas incertezas. E terminando essa primeira parte, porque outros vídeos virão, eu queria lembrar que Jesus uma vez disse a uma mulher à beira de um poço, onde ela havia ido buscar água, que Ele é a fonte da vida e que quem nele cresce, rios de água viva correriam de dentro dessa pessoa. Veja que promessa maravilhosa, meus queridos. Nessa hora de luta e escuridão, nós precisamos mesmo desse rio de água viva correndo de dentro de nós, mais do que tudo, que nada mais é do que a presença do Espírito Santo de Deus naqueles que creram e confiaram em Jesus. No próximo vídeo, eu vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre essa importância de termos a palavra de Deus em nossos corações e de como isso foi fundamental para mim nesses dias de luta contra o Covid, principalmente nas 2 primeiras noites do Covid. Primeiras noites na UTI. Até lá, gente. Deus abençoe vocês.